Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução aqui da prova do Enem. Continuando aqui a resolução que eu estava fazendo antes, eu resolvi até a questão 110, agora eu vou começar da 111. Para quem não acompanhou as outras resoluções, tem aqui no canal, um dos primeiros vídeos, a resolução comentada da 96 a 110. Agora vamos começar aqui da 111. Vou começar a resolução aqui para vocês. Vou começar aqui pelo enunciado para entender o que a questão está pedindo. Essa doença resulta na insuficiência funcional de qual estrutura celular? Então, eu sei que tem alguma estrutura que está insuficiente. Eu sei que alguma estrutura não está trabalhando como deveria. Vamos ler aqui para entender. A deficiência da enzima lipase, ó, a gente já... Enzima lipase. Beleza, enzima... Pode ser o ribossomo, pode ser o lisossomo, que trabalha com enzimas digestivas. Vamos ver aqui. Enzima lipase ácida que causa uma doença em que o portador apresenta células que não degradam o colesterol. Então ele está falando que ele tem uma doença que não degrada o colesterol. Então o correto seria degradar, o correto seria eliminar, mas só que essa doença está fazendo com que não elimine. Resultando no depósito desses compostos em diversos órgãos, principalmente no fígado. Beleza, então tá falando aqui de uma organela, de uma estrutura celular que serve para ter uma enzima que é para degradar isso aqui, e não está funcionando. Então essa doença resulta na insuficiência funcional de qual estrutura? Galera, aqui olhando de cara o lisossomo. Por que o lisossomo? Porque falou em enzima, eu pensei logo em ribossomo e lisossomo, porque o ribossomo, enzimas são formadas por ligações peptídicas, né? São formadas pelo ribossomo. Então eu já pensei, algumas enzimas são feitas pelo ribossomo. Então o ribossomo pode não estar produzindo essas enzimas, né? Mas eu acho que nem faria tanto sentido assim. Já os lisossomos, depois que ele falou aqui que não degradam, então realmente ele está com os ribossomos funcionando. O problema está no lisossomo que não está degradando esse colesterol que está danificando. Galera, mitocôndrias, ATP, isso aqui tudo absurdo, entendeu? Retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios e tal. Isso aqui é viagem completa. Então lisossomos, letra A, aí a questão 111. Vamos começar agora a 112. Qual ação mitigatória auxilia na remoção desse gás? Então, qual ação, grifar aqui, qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera? Então, tem um gás e eu quero fazer alguma coisa que diminua esse gás na atmosfera. É o SO4, tá lá ajudando na chuva ácida, é o CO2 que está aumentando o efeito estufa. O que é que eu tenho que fazer aqui? Então, vamos ver qual é o gás, né? A gente vai tomar atitude a partir de a gente saber qual é o gás. A quantidade de CO2 presente na atmosfera aumentou e aumentou a temperatura, está mais quente. O ritmo aumentando a temperatura. Os cientistas afirmam que o aquecimento global, apesar de ser mantido em 1,5 graus Celsius até o ano de 2100, no entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, então vai aumentar isso aqui até em 2100, a menos que algumas ações sejam tomadas. Que ações podem ser essas? Utilizar energias renováveis, não utilizar o petróleo, não produzir queimadas, sei lá, plantar mais árvores, alguma coisa assim. O planeta ainda pode aquecer mais de 2 graus até o final desse século. Na prática, os países precisam enfrentar mudanças climáticas com ações mitigadoras que reduzam tanto as emissões quanto os níveis. Beleza, ele quer reduzir as emissões, o uso de derivados do petróleo, queimadas, vai reduzir. Ele quer atenuar também o que já tem na atmosfera. Ele não quer só parar de lançar, ele quer atenuar o que já tem na atmosfera. Qual ação auxilia na remoção desse gás presente? Ele quer remover, presta atenção.
Ele não quer parar de colocar. Aqui ele está perguntando o que é que remove. Isso aqui é muito importante. Remoção. Se a gente não se ligar nesse nome remoção, a gente pode pensar em parar de utilizar veículos a combustão para reduzir as queimadas, utilizar fontes renováveis de energia, mas ele quer remover. Ele não quer parar de colocar. Aqui ele está querendo remover. Então aqui, como é que a gente remove o CO2 da atmosfera? Plantar mais árvores? Galera, pelo processo de fotossíntese, o CO2 está aqui na atmosfera e no ciclo de Calvin, a plantinha está lá pequenininha e a estrutura dela, a principal estrutura, né, a glicose, acho que C6H12O6, ele vai se formando a partir, ele vai pegando moléculas de H2O, CO2, vai tudo se combinando e formando, montando a sua estrutura. Então a plantinha vai lá captando o CO2 da atmosfera. Até já caiu uma questão na Enem uma vez, que colocou lá umas plantinhas num vaso e a plantinha cresceu, foi crescendo, e ele mediu a massa de terra aqui, deu a mesma massa. Tipo assim, aqui tem 100 kg. E depois que quando a planta era pequenininha, depois que ela cresceu, continuou com 100 kg. Porque o povo estava achando que a planta sugava a matéria do solo para crescer. Só que isso tá errado. Ela pega ela pega gases da atmosfera e forma sua matéria através de gases da atmosfera, que é basicamente o CO2. Então ela monta sua estrutura a partir desse composto inorgânico do carbono e transforma em uma molécula orgânica, né? Ela vai se montando a sua estrutura através disso. Então, sim, plantar mais árvores, né? Depois que eu plantei a árvore, ela vai absorvendo esse CO2, o CO2 vai entrando na sua estrutura, ela vai ficando uma plantinha grande com CO2, né? Com carbono aprisionado aqui em toda a sua estrutura. Por isso que queimadas, né? Emitem novamente CO2 para a atmosfera, porque eu tenho lá uma madeira que a plantinha montou lá, botou o CO2, transformou num composto orgânico, e eu vou lá e queimo, taco fogo aqui. E eu vou rompendo as ligações, e a única coisa que eu vou emitir que vai contribuir para o efeito estufa, vai ser o CO2. Epa, tem esse negócio aqui. Vai ser o CO2, que vai contribuir para o efeito estufa. Então, pessoal, por isso, letra A, a alternativa correta, pelo que ele quer. Ele quer a remoção do CO2, plantando mais árvores. Instalar mais usinas eólicas. Galera, instalar usinas eólicas pode ajudar, mas não necessariamente vai acabar com isso, porque não garante que eu vou parar de usar carro a combustão, não garante que eu vou parar com as queimadas. Então, pelo que ele quer, não. Ampliar o uso de energia solar, a mesma coisa da letra B. Manter os combustíveis fósseis no solo, isso aqui seria uma alternativa de não emitir mais. Se ele manter no solo, tá lá o dinossaurozinho, ele comeu a planta e ele virou petróleo lá, só um exemplo, virou petróleo. Lá o CO2, todos os compostos lá, tá tudo, o carbono, né, a estrutura de carbono, tá toda aprisionada aqui, os carbonozinhos, os hidrogênios, os hidrocarbonetos, tá tudo aqui no petróleo. E aí, quando eu uso esse petróleo, esse carbono que já estava aprisionado há séculos, milênios, muitos anos aí, ele volta para a atmosfera. Por isso é um grande problema utilizar fontes que vêm do petróleo. Então essa seria a alternativa se ele não quisesse mais emitir. Mas ele não quer mais, ele não está falando nisso, ele está falando em remover. Produzir menos resíduos sólidos urbanos. Galera, não faz nem muito sentido eu estar aqui lendo essas alternativas distantes do que ela quer. Plantar mais árvores aqui é a alternativa correta. Vamos aqui para a questão. Essa questão aqui é boa. Questão 113. Vamos ler aqui. A icterícia é uma doença que acomete recém-nascidos e pode ser tratada com métodos de fototerapia conhecidos como banho de luz. Consiste na exposição do recém-nascido a uma fonte luminosa equipada com LEDs azuis. Para o monitoramento dessa dosagem de radiação, é utilizada uma resposta óptica com um sensor constituído de materiais orgânicos que luminescem quando expostos à luz azul. Beleza, então tem um compostozinho lá que muda de cor quando está lá com a luz azul. Com o passar do tempo, a radiação oxida os materiais do sensor, alterando a sua coloração de vermelho para verde, que indica o final do tratamento. Então, no início, está vermelho,
amarelo. E no final tá verde. Eu vou colocar assim, no início tá vermelho e no final tá verde. Final verde e no início tá vermelho. Pronto. O gráfico apresenta, beleza, em função do comprimento de onda emitida no início do tratamento, quando o sensor colocado na fralda do bebê, figura 1. Então o sensor foi colocado aqui na fralda do bebê, esse sensorzinho, e tá falando que tá no início, tá vermelho, beleza, início vermelho. E aqui é o comprimento de onda dele, 600 nanômetros. E na figura 2 apresenta a evolução do sensor, mostrando que a frequência da luz emitida por ele aumenta em função do tempo de exposição à luz. Figura 2, beleza, a frequência está aumentando aqui, obviamente, né? Porque a cor vermelha é a cor de mais baixa frequência. E a frequência vai aumentando aqui e vai ficando verde, vai mudando de cor, né? Beleza. E a gente sabe, né, pela fórmula, que é V igual lambda F. Quando o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. E quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. São inversamente proporcionais. Então a gente tem aqui a frequência aumentando e o comprimento de onda vai diminuir. Então já sei que no início estava com esses 600 de comprimento de onda. Então no final vai estar menor. O comprimento de onda vai diminuir e a frequência vai aumentar. Beleza, aqui o final vai ficar verde no final. Então aqui o que é que ele quer? Vamos ver aqui. Os espectros de fotoluminescência do sensor no início e no final do tratamento estão esboçados no gráfico. Vamos procurar o gráfico, a gente tem que analisar cada gráfico. Beleza, no início do tratamento está em linha e pontilhadozinho está no final do tratamento. Então aqui a gente deve analisar logo aqui, se está em 600. Aqui está em 600, aqui está em 600. Aqui está em 600. Aqui em 600. Aqui em 600. Por que em 600? Porque em 600 é o pico do tratamento. É o pico no início do tratamento. Que o comprimento de onda está em 600. Então, no início do tratamento, o seu pico tem que ser em 600, que é o comprimento de onda que ele está no início. Está dizendo aqui na questão. Então, a gente avaliou aqui que está tudo correto. E aqui ele é a fotoluminescência pelo comprimento de onda. A frequência a gente sabe que aumentou no final do tratamento. Então, o comprimento de onda diminuiu. Então, a gente tem que procurar alguma alternativa que aqui no gráfico descreva um comprimento de onda menor no pico, que é na parte principal do tratamento, que vai ser quando o comprimento de onda diminuir, a frequência aumentar. Então, no final do tratamento, o pico vai estar com comprimento de onda menor. Então, a gente deve procurar aqui no final do tratamento alguma alternativa que descreva um pico com comprimento de onda menor. Então, a gente já vê aqui claramente na letra A, ó, a gente tem um pico em mais ou menos aqui 550. Então, galera, eu acho que não tem o que discordar já da letra A. Aqui, o comprimento de onda acompanhou a frequência. Está completamente errado, porque o comprimento de onda aumentou e a frequência aumentou, como se fosse diretamente proporcionais, só que eles são inversamente proporcionais. Aqui continuou com 600, né? Não mudou em nada. Aqui também continuou com 600. Aqui continuou do mesmo jeito, nem a fotoluminescência mudou. Absurdo essas alternativas. Então, o que ele queria mesmo era essa interpretação de inversamente proporcionais. Se a pessoa sacasse isso, já dava para marcar de cara a letra A. Vamos aqui para a questão 114, bem interessante também. Umas questões já bem mais complicadas do que na primeira resolução. A figura 1 apresenta um esquema de um tubo de imagem em que um filamento na posição A, vamos procurar aqui a posição A, já vamos se situando na questão, identificando. Quando a questão de natureza, eu faço natureza assim. Às vezes eu leio logo o enunciado, mas quando a questão está com essas coisas assim, os textão, as imagens, eu gosto logo de saber o que é que ele está falando aqui para eu já ler o enunciado entendendo a questão. Agora, por exemplo, uma questão dessa aqui. Um textinho desse eu vou ler logo aqui para saber o que é que ele quer. Às vezes eu consigo até responder de cara. Entendeu? Essa aqui eu também poderia começar lendo o comando já de uma vez.
Mas aqui eu também posso começar lendo o comando, mas se eu ler logo o texto, se eu ver logo aqui e entender o que é que está falando aqui, eu já vou de cara aqui no comando, porque só em eu ler esse comando aqui eu não vou conseguir responder nada na questão. Nessa situação, qual ponto da tela será atingido pelo feixe de elétrons? Eu nem sei de que tela ele está falando, nem sei de que elétron ele está falando, então nem adianta muito eu ler isso aqui, mas eu sei que vai ter um elétron atingindo alguma parte aqui e eu tenho que descobrir qual é. Então vamos ler aqui. Libera elétrons por efeito termoiônico. Esses elétrons formam um feixe estreito que é acelerado por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Então aqui, pelo que eu estou entendendo, vai ir passando os elétrons aqui, né? Na região B, beleza, está passando uns campos aqui na região B, onde os elétrons vão atravessar ele. Está passando campos elétricos aqui. Na região B, atingindo em seguida a parte interna. Então os elétrons vão passar aqui e vão atingir essa parte aqui. Certo. A qual é recoberta por um material que emite luz ao receber o impacto dos elétrons. Então, onde o elétron bater aqui, seja na região 1, 4, não sei ainda, vai emitir luz. Vai emitir uma luzinha aqui e vai dar para saber. Na figura 2, a carga negativa presente no feixe dos elétrons é acelerada e posteriormente atinge um ponto da tela. Vai acelerar aqui e vai atingir alguma parte da tela aí. O campo elétrico na região B apresenta a seguinte configuração. Beleza, então eu estou vendo aqui que o campo elétrico está para cima. Então, pessoal, aqui a gente já analisando aqui que esse campo elétrico está para cima, a gente já tem como descobrir de cara. Porque os elétrons sempre vão contrário. Do mesmo jeito dessa questão da frequência aqui, vamos fazer o paralelo, vai em direção contrária ao campo elétrico. Então, se ele está para cima, os elétrons eles vão para baixo. Se ele estivesse para baixo, os elétrons iam para cima. Os elétrons sempre vão ao contrário do campo elétrico, pela sua carga negativa. Então, aqui a gente vai ver aqui, limpar aqui a imagem. Ele está vindo aqui, está aqui, né? E ele vai ser acelerado aqui. Quando ele for acelerado e jogado para baixo, o campo aqui está para cima, então ele vai ser jogado para baixo. Então aqui, quando ele for jogado para baixo, ele vai atingir claramente aqui o ponto 2. Então é basicamente isso que ele está pedindo. Aqui ele nem vai para um lado, nem vai para o outro, vai atingir o ponto 2. Nessa situação, a parte que será atingido vai ser o ponto 2, letra B. Porque eles vão para baixo justamente pelo campo estar para cima. Vamos aqui para a questão 115 agora. Só colocar aqui o tablet no carregador, que ele está acabando a bateria. Vamos prosseguir aqui. Esse fenômeno é a característica associada à voz da Mônica. Esse fenômeno é a característica associada à voz da Mônica, são respectivamente. Então, beleza, ela está falando aqui. Eu quero saber que característica está associada a essa voz dela. Vamos ter que ler aqui. A teoria ilustra um processo físico em que uma onda sonora produzida pela Mônica causa a quebra de taças de cristal. Fenômeno ondulatório que provoca a quebra das taças só é possível em razão de uma característica da voz produzida pela Mônica naquele momento, que, diferentemente do que sugere a tirinha, não está relacionada à sua intensidade. Beleza. Ela fala, aqui é ela falando, eu acho, né? E quem está gritando muito? Aí ela gritou aqui e quebrou as taças aqui. Interessante. Então esse fenômeno e a característica associada à voz dela são respectivamente o quê? Então tem um fenômeno e tem a voz dela. Então a gente tem que associar esse fenômeno à voz dela. A reflexão e o comprimento de onda. Galera, não tem muito a ver aqui não. O comprimento de onda e a reflexão também. Então reflexão, a onda bateu lá no copo e voltou e fez com que quebrasse. Não tem nada a ver. Comprimento de onda também não, pessoal. Ressonância e frequência. Eu gostei dessa. Vamos ler as outras aqui. Interferência e velocidade. Então quer dizer que a velocidade lá que ela falou fez com que o copinho lá quebrasse. Acho que não tem muito a ver não. A gente já elimina aqui o tracinho. Eliminando. Vou eliminar isso aqui também. Ressonância e timbre. Ou reflexão e amplitude. Reflexão e amplitude. Amplitude é basicamente
a intensidade da onda, né? Tipo assim, quando eu tô com um som muito alto, quero baixar o som, eu quero baixar a amplitude, a intensidade da onda, né? Então ele falou aqui que não é. Então a gente já... E reflexão absurdo, né? Já... Nem pela amplitude, mas pela reflexão, que eu já eliminei ali em cima também. Nada a ver, viagem. Galera, aqui é o seguinte. Ressonância, sim. Ressonância, sim. Porque a ressonância é os dois vibrarem juntos. Então a taçazinha tá lá e tá vibrando junto com as ondinhas da voz dela. Estão vibrando junto. Então, o que é que timbre ou frequência? Timbre ou frequência está fazendo com... Vamos ler aqui de novo. Esse fenômeno e a característica associada. A característica associada à voz dela. O fenômeno eu já tenho, é a ressonância. Mas a característica da voz dela. Acredito eu, se eu estiver errado, acabou a resolução, que frequência. Porque com a ressonância está vibrando junto. A frequência dessa onda aqui está vibrando junto. E aqui também está emitindo uma frequência igual. Está vibrando junto, tudo na mesma frequência. Ressonância, tudo na mesma frequência. Tudo juntinho. Então, pessoal, o que vai ter aqui relacionado a isso vai ser a frequência mesmo. Espero que eu esteja certo. Então vamos aqui para a questão 116. Eu não lembro o gabarito dessas questões, eu estou rodando fazendo elas agora. E no dia do Enem, acredito eu que eu acertei ela. Acertei. E aqui, pessoal, vamos aqui para a questão 116. O frasco contendo cânfora apresentado na fórmula molecular, então ele só quer a fórmula molecular disso aqui. Nem precisava ler o texto, mas eu vou ler como eu estou gravando a resolução. Em uma aula prática de química orgânica, um professor identificou os frascos de várias substâncias apenas por suas fórmulas moleculares. Em seguida, apresentou a representação tridimensional da molécula do borneol, um álcool secundário, conforme a figura. Ele explicou que, quando oxidado, o borneol dá origem à cânfora, que é o que está aqui. Uma acetona usada desde a antiguidade como um incenso e no preparo de medicamentos. Finalmente, o professor solicitou que os alunos identificassem o frasco contendo a substância cânfora. Está aqui a cânfora, e ele só quer saber a estrutura molecular dela. O frasco contendo cânfora apresenta a fórmula molecular, então a gente tem que contar aqui direitinho a quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênio, a quantidade de oxigênio. Pessoal, vamos começar aqui pelos carbonos. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, aqui 8, 9. Será que é só isso? 10 aqui, ó. Tava achando que tinha mais. E realmente tem. Então eu tenho aqui C10. Agora os hidrogênios. O carbono, ele faz 4 ligações. Então o que não estiver fazendo 4 ligações está com os hidrogênios. Vamos contar logo os que estão aparecendo. 3, 6, 9. Tenho 10 já. Agora vamos ver os que não estão fazendo as 4 ligações. Esse aqui, então eu já tenho 10. Tenho 10 hidrogênios. Então aqui eu tenho mais um, escondidinho. 11. Aqui eu tenho outro. 12, 13, 14, 15. E aqui eu não tenho nenhum. Aqui, deixa eu ver aqui. Prestar atenção, pessoal. Contei 15 até agora. Só que aqui não tem nenhuma alternativa com 15. Então eu acredito que seja 16 e eu esteja contando errado. Vou contar de novo os hidrogênios. Os carbonos estão aqui. 3, 6, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15. Onde é que está o outro?
Cara, se tivesse 15 aqui, oxigênio eu sei que tem um. Então vai ser C10, H, provavelmente 16, porque não tem aqui o 15º, e um oxigênio. Letra C, provavelmente. Mas eu tenho que encontrar onde é que tá outro hidrogênio. Caramba, deu um branco aqui na minha cabeça agora. Vou apagar tudo e encontrar esse outro hidrogênio aqui agora. 3, 6, 9, 10. Cara, aqui tá fazendo 4 ligações. Não tem. Aqui tá fazendo 3, então aqui tem 1. Ah, galera, meu Deus do céu. Aqui tá fazendo 1 ou 2, então aqui tem 2 hidrogênios. 2, 3. Já tenho 10, 13, 14, 15, 16. Ué, mas aqui só tá fazendo 2 ligações também. Então é 17. Caramba, que questão. Cara, pessoal, tô muito cansado. Passei o dia estudando. Relevem, por favor. Relevem, por favor. Eu vou pausar aqui e vou procurar esse outro hidrogênio e depois eu volto pra vocês. Até na resolução a gente tem que se esforçar um pouco. Senão o Enem seria a coisa mais fácil do mundo pra quem grava uma resolução dessa. Pessoal, voltei aqui depois de uma analisada. E até percebi aqui, até circulei pra vocês, que essa aqui não é a molécula da cânfora. É a molécula do borneol. Um negócio simples que a gente confunde na hora da prova e perde tempo para fazer outras questões. Essa leseira minha aqui. Então aqui eu até sublinhei que ele virou uma acetona depois. Então o que é que aconteceu aqui? Basicamente, em algum lugar aqui ele foi oxidado e ficou com a dupla O. Vamos procurar aqui um lugar que essa dupla O possa se instalar, para eu explicar direitinho para vocês. Aqui mesmo, aqui pode ter uma dupla O. E aí ia ser uma acetona. Pessoal, analisando aqui, nesse momento, eu vi que eu coloquei o oxigênio no lugar errado. Aqui no caso, ele poderia perder, vocês acompanhando na resolução, ele poderia perder o hidrogênio, que aí ele ia virar uma acetona e iria perder 2 hidrogênios, porque o oxigênio está ligado a um carbono que está ligado a um hidrogênio, e o oxigênio está ligado ao hidrogênio. Então, iria ficar uma dupla O com o oxigênio e ele iria perder 2 hidrogênios, então somente um oxigênio mesmo na cadeia. Esse outro oxigênio que eu coloquei não existe. É justamente esse oxigênio que está ligado com a hidroxila, né? Está ligado com o hidrogênio, e ele vai perder esse hidrogênio, vai perder o carbono que está ligado a ele, também vai perder o outro hidrogênio, por fazer uma ligação dupla com o oxigênio. Vou continuar fazendo 4 ligações, um aqui e um aqui. E antes, realmente era C10, H18, O6, só que ele foi oxidado e ele perdeu 2 e ficou com 16, então provavelmente letra C. Avançando aqui, depois dessa questão fácil, que eu me confundi todo, confundindo o borneol com a cânfora, vamos aqui para a questão 117. Essas questões aqui eu estou fazendo tudo agora, na hora, eu não tenho esse gabarito. No dia do Enem eu acertei essa aqui porque eu realmente prestei atenção. E aqui na 117, vamos agora aqui resolver ela. A seleção adaptativa nesses ambientes favorece a ocorrência de espécies. As cangas são ambientes resultantes da atuação ao longo de milhões de anos de chuvas, enxurradas, calor e ventos em rochas ricas em ferro. São compostas por até 90% de óxidos de ferro. Ao contrário do que se imagina, esse tipo de ambiente abriga comunidades de plantas e animais com elevado número de espécies, distribuição restrita. Então está falando de um lugar que a temperatura pode atingir até 70 graus. Ao contrário do que se imagina, esse tipo de ambiente abriga comunidades de plantas e animais com elevado número de espécies, distribuição restrita. Então eles só vivem lá, são espécies endêmicas que só tem lá naquele canto, né? Eles só vivem lá, não tem como ir para outro lugar, porque eles são adaptados a esse negócio aqui, 70 graus Celsius. É muito, muito quente. Realmente é bem difícil ter vida num lugar desse.
Então, a seleção adaptativa desses ambientes favorece a ocorrência de espécies endêmicas, tá aqui. Exóticas. Exótica é tipo assim, eu chegar aqui e colocar uma outra espécie, sei lá, não, exótica nada a ver. Migratórias aqui viajam, se tá só lá, eles não tem como sair de lá, senão eles morrem, então adaptados só a esse ambiente. Endêmicas dominantes, não. Então, loucura, não tem nada a ver. Generalistas. Ah, meu Deus. 118. Para a produção de titânio metálico ou dióxido de titânio puros, é necessário fazer uma acloração do minério que contém dióxido de titânio, com o objetivo de separar esse dióxido de outras substâncias presentes no minério. A principal reação química representada por, tá certo. Então eu tenho aqui essa reação, esse dióxido de titânio está pegando o cloro e está virando o... Rapaz, nem tem o nome disso aqui, né? Depois da cloração, o tetracloreto de titânio é condensado e convertido novamente em dióxido de titânio. Isso aqui é o tetracloreto de titânio. Aí ele volta depois, ele pode ir e voltar, beleza. Após atingir o equilíbrio químico, como a formação de tetracloreto de titânio pode ser favorecida. Então, ele está querendo formar isso aqui. Está perguntando como é que eu faço para formar isso aí depois do equilíbrio. Pessoal, analisando aqui, aumentando a temperatura. Porque o aumento de temperatura favorece uma reação endotérmica, né? Que é endotérmico. Então, aumentando a temperatura, eu posso formar isso aí. Ou então, eu aumentando a concentração dos reagentes. Se eu aumentar a concentração dos reagentes ou se eu diminuir a concentração dos produtos, eu posso favorecer isso. Então, vamos ver aqui o que é que ele está perguntando nas alternativas. Após o sistema atingir o equilíbrio, beleza. Aumentando a pressão total do sistema, vamos analisar se aumentando a pressão dá certo. Pressão, somente os gases participam. Então, vamos gás e gás. Então, eu tenho 2 mols aqui e 2 mols aqui. Então, não vai continuar do mesmo jeito. O que é que aconteceria aqui? Como é que a pressão iria favorecer? A pressão aumentando favorece onde tem menos. Então, aqui... Se aqui não tivesse isso aqui, aí sim eu aumentava a pressão e ia lá para onde tem menos. Então aqui, pessoal, letra A não, porque né, não vai continuar normal, em equilíbrio. Diminuindo a temperatura do sistema. Olha aí o que eu falei. Diminuindo a temperatura favorece a reação exotérmica. Aqui, pessoal, vai favorecer a reação contrária. Aqui, aumentando a temperatura, favorecia isso aqui. Se ele estivesse perguntando para virar o dióxido de cloreto, aí sim, estava certo. Mas não é porque ele quer formar esse aqui. Deixa eu limpar aqui a imagem, ele quer formar esse aqui. Então, se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio, né, vai favorecer o deslocamento para a esquerda. Eu quero que favoreça para a direita. Aumentando a pressão de O2. Se eu aumentar aqui... E nem é. Se eu aumentar aqui, o deslocamento vai para a esquerda. Então, nem é. Aumentando a pressão parcial de Cl2. Se eu aumentar aqui, o deslocamento vem para cá. Então, sim. Perfeito, letra D. Variando a quantidade... Não. Isso não faz especificamente acontecer isso. Tem que aumentar os reagentes para deslocar para os produtos. Aqui, vamos aqui para a questão 119. Faltam 2. Vou resolver até essas 120, porque está bem longa a resolução já aqui, com mais de 30 minutos. Altura máxima em metros do empilhamento do produto que essa laje é capaz de suportar. Vamos ver aqui. A laje do depósito de bebida de 50 metros quadrados. A área útil de armazenamento foi projetada para suportar pressões até 10 a quarta pascal. O gerente do estabelecimento pretende armazenar o produto, cuja densidade é 1.250 kg por metro cúbico. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Altura máxima, beleza. Então aqui a gente vai usar a fórmula da pressão hidrostática, né? P igual a DGH. Pressão eu tenho 10 a quarta, que é igual a densidade, eu já tenho aqui
2.500. Aceleração da gravidade 10. E a altura é o que eu quero descobrir, onde é que ele quer deixar, né? Então aqui, pessoal, vamos passar tudo para cá. 10 a quarta, 10, 1, 2, 3, 4. Dividido aqui por 1.250. Pessoal, eu não vou botar esse zero, já vou cortar aqui e vou cortar o desse 10 também. Vai ficar aqui 100 dividido por 125. Eu vou dividir por 5 logo. Simplificar aqui por 5. Aqui em cima vai ficar 20. E aqui embaixo vai ficar 25. Dividindo por 5 de novo. Aqui vai ficar 4 e aqui 5. E aqui vai ficar 0,8 metros. Aqui, letra C. Perfeito. Agora vamos para a última questão. Vou mudar minha câmera aqui para esse lado. E última questão, eletrodinâmica, né? A pimentinha aí da resolução. Acho que vai ser uma das mais complicadinhas, eu não sei. Vamos ver, né? No dia do Enem eu acho que eu acertei ela, mas eu não lembro qual é a resposta. O diagrama que representa o circuito construído pelo eletrotécnico é... Vamos ver aqui. Em uma comunidade rural, os moradores utilizam a bomba d'água alimentada por 100 volts de tensão contínua, podendo variar até 5 volts. As placas são idênticas e cada uma apresenta a tensão de operação igual a 34 volts, com corrente igual a 7,5 amperes. Além disso, cada placa apresenta 40 volts de tensão elétrica quando o circuito está aberto. Então aqui a gente já vê uma resistência interna, né? Beleza. Assim, considerando que a placa descrita é um gerador não ideal, então tem resistência. Em um circuito aberto, ela pode ser representada conforme a figura. Aqui está o circuito aberto, beleza. O eletrotécnico construiu um circuito que permite a bomba d'água operar corretamente com o menor número possível de placas. Para isso ele desenhou um diagrama, beleza. Então aqui a gente... Vamos pegar a fórmula aqui, né, quando tem resistência interna, que é V, eu uso V para voltagem, tem gente que usa o U, eu uso V. Igual a força eletromotriz menos R I. Depois de ter montado aqui essa equação, essa aqui que a gente vai usar, a voltagem que ele tá é 34 volts, que é igual a essa força eletromotriz, que é 40, menos R vezes I, que é 7,5. Então aqui eu vou passar isso aqui positivo para cá, fica R vezes 7,5, que é igual a 6. Vai ficar 6 aqui, né, subtraindo. Então R é igual a razão 6, 7,5. Aqui eu vou botar 60 para assumir com essa vírgula. Vamos dividir aqui, vamos simplificar isso aqui por 5. 60 vai ficar 12 e 75 vai ficar 15. Que a gente simplificando por 3 vai dar 4 quintos, que a resistência é igual a 0,8 ohms. Beleza, resistência 0,8. Aqui tá tudo diferente, né? Então ele quer o mínimo de placas possíveis. Então ele tá querendo o mínimo de placas possíveis. Então eu tenho aqui 40 volts, né, que é a voltagem total. E eu tenho 0,8 ohms de resistência. Tá tudo ligado em série. Então, o menor possível que eu posso fazer disso aqui. Então aqui 102, não tem nem como ser outra coisa a não ser de 120, né? 120, aqui multiplicou por 3, aqui também vai multiplicar por 3, que vai ser 2,4. Perfeito. Então aqui letra B. Pessoal, resolução finalizada. Espero que tenha ficado claro para vocês. Quero pedir desculpa aí se eu enganchei, se eu enrolei em alguma parte. Realmente essa resolução de hoje foi bem mais complicada. Tá puxando assim várias coisas. Quero pedir desculpa se eu falhei em algum momento. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se eu errei alguma coisa, pode comentar aqui. Se ficou alguma dúvida também, pode comentar que eu vou responder.
Galera, eu tô bem cansado, estudei já mais de 10 horas hoje e tô trazendo a resolução aqui pra vocês depois de tudo isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, deixa o like, se inscrevam e tamo junto, valeu.